Olá pessoal, seja bem-vindo novamente aqui a mais um vídeo aqui do canal Cé Consertos e Reparos. Aqui é o César. Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero passar para vocês aqui, segundo o que está intitulado aí, outras maneiras aqui que nós podemos fazer para medir diodos, né? Medir diodos como esses que estão aqui que vocês veem, o diodo comum, entendeu? Diodo Zener, entendeu? Que serve para regular tensão, e também o conhecido LED, que também é um diodo emissor de luz. Por quê? Porque qualquer diodo semicondutor desse, ele funciona da mesma forma, da mesma maneira. Então eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo quais são as outras formas de se medir esses diodos, entendeu? De maneira, entendeu? Energizada no caso. Eu tenho aqui uma fonte, que é uma bateria. Essa bateria é de 9 volts, mas se você tiver uma fonte de 5 volts, uma bateria de 3 volts, também serve. É importante salientar o seguinte: em outros vídeos aqui, entendeu? Eu mostrei aqui como se testa e como se mede diodos, entendeu? Obviamente, antes de se utilizar, antes de soldar ele no circuito, numa placa, antes de fazer um conserto para substituir os diodos. Então aqui com o multímetro, você tendo um multímetro digital, você pode observar aqui como a gente faz segundo aí nos vídeos que eu mostrei, né? Então nós vamos aqui para a escala nesse multímetro aqui, ele é automático e ele é multiscala, não é isso? Eu já fiz aqui 4 vídeos fazendo uma demonstração com esse multímetro, que vai incluir aqui medições de diodo também e de componentes semicondutores. Você pode conferir aí no baú recente aí do canal. Volta aí alguns vídeos atrás que vocês vão ver esses vídeos aqui, tá bom? Então escreve lá na pesquisa, entendeu? Multímetro Eneng, que vai aparecer logo aí. Bom, gente, então o que é que acontece? Sabemos que para medir diodo nesses multímetros aqui, nós temos que ir para a escala aqui de diodo, como vocês estão vendo aqui, ó. Quando não tem nada medindo, desculpa aí, a escala voltou aqui, voltou para... Como não estamos medindo nada, vai aparecer aqui no multímetro em overload. O que é que acontece? Nessa escala aqui de medir diodos, o que é que acontece quando a gente dá uma continuidade aqui com o próprio multímetro? Ela zera, entendeu? Justamente, em qualquer escala vai acontecer isso. Só que só vou desligar aqui, pessoal, porque a bateria está um pouco fraca, entendeu? O que é que acontece? Nessa escala aqui, nessa escala, o que é que vai acontecer aqui com o multímetro? O multímetro, assim como ele ocorre também nas demais escalas de medição de continuidade e resistência, o multímetro está usando a própria corrente das pilhas ou da bateria, entendeu? Que alimenta aqui o multímetro, né? Para fazer essa medição, entendeu? Equivale ao seguinte, pessoal, equivale como se nós usarmos uma bateria, uma pilha, uma fonte. Evidentemente que seria sempre bom usar de baixa tensão e baixa corrente também, entendeu?
para realizarmos essas medições. O que é que acontece então? Vou voltar aqui à escala novamente daqui de resistência. Nesse multímetro aqui você vai encontrar sua escala de diodo fora, entendeu? Porque esse aqui é multiscala, é automático. O que é que acontece? Ao medir aqui o diodo, pessoal, nós vamos para a escala, voltou aqui para a escala de overload. Não mediu nada. Vou mau contato aqui. E lá está, 583 ohms. Se eu fizer isso também, ohms não é ohms, já falei errado, não é ohms, é milivolts. Se eu fizer isso no LED aqui, vai acontecer quase a mesma coisa, entendeu? Nós temos aí 2523 ohms, 2523 milivolts, entendeu? Ou 2,5 volts. O que é que acontece? Justamente, pessoal, porque o multímetro ele está usando a própria tensão para fazer essa medição aqui e dar a queda de tensão que ocorre aqui no diodo, entendeu? E nos LEDs também. Isso vale também para o diodo Zener. Vamos medir aqui um diodo Zener agora. Vamos ver quanto é que vai nos dar aqui. E olha aí, 609 milivolts, entendeu? O diodo vai ter essa situação aqui que ele só conduz de um lado. Isso vale para qualquer diodo e para os LEDs também. Então, o que é que acontece nisso? Já se eu pegar aqui um resistor, vamos ver se o resultado, vamos ter algum resultado aqui também. Esse resistor de 1K. Também, eu tenho também uma queda de tensão, no caso do resistor, de um lado e de outro, entendeu? Por que acontece isso, pessoal? Porque justamente a tensão ela vai passar pelo componente e vai haver uma queda de tensão devido à resistência que esse componente apresenta, entendeu? Então podemos dizer o seguinte: os diodos, entendeu? Podem ser iguais aos resistores, só que eles não vão conduzir só em um sentido, eles só vão conduzir em um sentido, entendeu? Como você viu aqui, o diodo ou LED também, ele vai conduzir em um sentido. Então ele vai apresentar uma resistência que vai se opor à corrente elétrica que está passando, sim. E dessa forma, aí você vê que só conduz de um lado. E dessa forma vai haver uma queda de tensão. Então quando você mede os diodos ou LED com o multímetro, nessa escala aqui, 582 milivolts, entendeu? Você está medindo uma queda de tensão no diodo, que se ela der abaixo desse valor aqui, 500 e pouco, entendeu? Isso quer dizer que o diodo está ruim, está com a resistência quase zero, como ele pode dar zero também se ele estiver em curto. Tá bom? Então nesse vídeo aqui, o que é que nós vamos fazer? Já que o próprio multímetro ele tem a tensão utilizada pelas próprias pilhas, entendeu? Que estão aqui, que é mais de 3 volts, ele passa a mandar 2 volts, em qualquer multímetro você vai fazer isso aí, para fazer essa medição na escala de diodo e apresentar o resultado como milivolt. Milivolt, pessoal, para você que não sabe, milivolt quer dizer o submúltiplo do volt, que equivale a 1000 vezes a unidade, ou seja, o volt equivale a 1000 milivolts, tá bom? Então dá uma pesquisada aí para você saber. Então quando vê essa leitura assim no multímetro, 0,1 V ou 0,10 V ou 0,100 V, isso quer dizer que ali são 100 milivolts,
ou seja, 100 MV, M minúsculo V, ou 0,1 V, porque se trata de um submúltiplo, de uma fração. Tem que saber também fazer essa leitura, entendeu? Tipo aqui, eu meço aqui, vamos lá, eu vou medir aqui de novo, só para você ter o exemplo de como se faz essa leitura aqui. Aqui no LED, por exemplo, eu tenho 2.523 milivolts ou 2,5 volts, entendeu? 2,5 volts, porque aqui eu já cheguei na casa de unidades. O que está para trás vai ser a unidade de centena e de centésimo e décimo, entendeu? A mesma coisa ocorre para as demais unidades de demais grandezas em elétrica, como frequência, corrente, resistência, entendeu? E potência e muitas outras. Temos que saber fazer a leitura correta. Então, o que é que acontece? Onde é que entra a bateria agora? Tudo bem, já que o multímetro está fornecendo a própria energia dele, a própria tensão para a gente fazer essa leitura, quer seja de resistência de um resistor, quer seja da queda de tensão, entendeu? Em um LED e um diodo, nós podemos também utilizar a pilha, a bateria, né? Mas como podemos utilizar a bateria? Então, justamente, sempre que nós sabemos que a bateria ela tem uma corrente baixa, por isso se a gente colocarmos um diodo como esse aqui diretamente, pelo fato de haver essa queda de tensão aqui baixa aqui na bateria, no diodo de 500 milivolts, haverá também quase um curto-circuito na bateria, ou seja, a corrente que vai passar pelo diodo, ela vai ser tão alta que a bateria vai se descarregar rapidamente nesse caso. Agora para fazermos com que isso não aconteça e para fazermos uma medição correta aqui, nós vamos precisar de um resistor. Bom, gente, eu estou aqui com um resistor. Esse resistor, pessoal, é um resistor de 1K, se eu não estiver enganado. Vamos aqui botar na escala mesmo de resistência. Lá na escala de mega ohms, isso, é um resistor de 1K. Então, o que é que vamos fazer aqui é o seguinte, nessa situação aqui, que eu vou te dar aqui, nós não vamos usar a escala de diodo para fazer essa medição. Por quê? Porque senão isso poderá danificar o multímetro, porque aqui nós vamos estar somando a energia da bateria, a tensão da bateria que é 9 volts, com a tensão que o multímetro já manda para efetuar essa escala aqui de medição. E então isso será perigoso se você fizer isso, tá bom? Então a escala que nós vamos usar para fazer isso tem que ser a escala direta de DC, tá bom? Então presta bem atenção. Então nós vamos medir essa queda de tensão aqui no diodo, utilizando aqui a bateria, entendeu? E vamos medir com a escala de medição de contínua, entendeu? Então o que é que vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o resistor de 1K, pode ser um resistor também com menos resistência, 500K, 500 ohms, 300 ohms. E o que é que vamos fazer, pessoal? Presta atenção aí, o positivo para o lado positivo da bateria, nós vamos colocar esse lado aqui, o lado maior do diodo, ó, o lado escuro do diodo. Vou pegar um diodo aqui, outro diodo aqui. Nós vamos pegar esse lado aqui, porque aí o diodo vai estar no sentido de condução. Tá vendo aqui? O lado pequeno, que é o anel, para o lado negativo. Então, eu vou agora ligar aqui no resistor.
Se alguém aí quiser soldar, pode soldar, mas eu não vejo assim grande necessidade de você soldar um negocinho que você só vai usar só para fazer um teste. Bom, então eu tenho aqui o diodo, tá vendo aqui? Para comprovar que o diodo que a gente botou o diodo no sentido de condução, bota teu multímetro aí na escala de DC. Vem agora com as ponteiras dele, uma do lado de uma ponteira e uma aqui no fio da bateria, no terra da bateria. Vamos lá. Será que eu botei certinho aqui? Então vamos lá. – 1.9 volts. Será que é isso mesmo? Não sei. Vamos agora... Se deu uma tensão é porque está no sentido certo. Então vamos agora fechar o circuito aqui. Quando eu fecho o circuito aqui, tá havendo uma condução, não é isso? A tensão está passando. Na verdade a bateria não está com 9 volts, pessoal. Essa bateria está com 7 e pouco porque ela está carregada. Então vamos medir aqui a tensão da bateria, a tensão total entre os polos da bateria. Olha lá, 7,78 volts. O que é que acontece? Quando a gente faz isso aqui, a gente fecha um circuito. E cada componente desse vai apresentar aqui uma diferença aqui, entendeu? De tensão. Vamos medir primeiro a tensão no resistor. Observa lá, pessoal. Eu tenho 7,11 volts no resistor. Essa é uma queda de tensão no resistor, entendeu? Agora vamos ver aqui no diodo quanto é que eu tenho. Olha lá, pessoal, quase a mesma queda de tensão que a gente leu lá no multímetro, ó. Quanto? 0,6 volts, 0,66 volts ou 0,663 volts ou apenas 673 milivolts. Então é dessa forma que o multímetro funciona para fazer essa leitura aqui, tanto nos diodos como nos LEDs, pessoal. Entendeu? Se eu colocar o LED aqui, ele vai apresentar também os 2,5 milivolts, os 2,5 volts. Olha lá, tá vendo lá? Tá havendo uma condução aqui. Quando há uma condução, há uma queda de tensão. Porém, o que é que acontece assim? Como eu tenho maior queda de tensão no resistor, o resistor fica quase com a tensão toda que a bateria está mandando, ó. Porque a diferença do resistor para o diodo é apenas de meio volt, quase meio volt, tá vendo? Quase todos os diodos, a maioria dos diodos funcionam dessa maneira. Ele causa uma queda de tensão e essa queda de tensão é fixa, pessoal. Por isso que o diodo também pode ser utilizado para fazer redução de tensão em circuitos eletrônicos. Entendeu? Sempre associado, né, de um resistor também, né? Agora vamos colocar um LED para comprovar aquilo que eu tô falando, né? Eu gosto de provar o que eu tô falando. Bom, pessoal, e tá aí o LED brilhando, né? Diodo emissor de luz, Light Emission Diode. Vamos lá, vamos medir agora quanto é que nós temos no resistor, pessoal. E olha lá, pessoal, no resistor nós temos 5 volts. Agora vamos ver no LED. Olha lá, pessoal, no LED nós temos 2,7 volts. Então, somando aqui o resistor que deu 5 com 2 e pouco que deu o LED, nós vamos para a tensão total aqui do circuito ou da bateria aqui, né? Soltou aqui, né? Mas tudo bem, nós vamos para esse valor aqui, ó.
7,79. Entendeu? Então, dessa forma, pessoal, a gente comprova aí, eu vou deixar aqui porque ainda tem o diodo Zener, a gente comprova a queda de tensão, a medição de queda de tensão, outra maneira de medir diodos ou LEDs, entendeu? Utilizando, só tirar aqui, como eu estava falando, utilizando aí essa escala de diodo aqui no multímetro, não é isso? Vamos ver agora o diodo Zener. Pessoal, como é que se liga o diodo Zener? Você não sabe qual é a tensão que esse diodo Zener aqui regula. Então, tá vendo esse lado aqui do diodo? Esse lado aqui preto do diodo? O preto e o vermelho é o maior. Esse lado escuro do diodo, esse anel escuro, vai para o lado do resistor. Tá vendo aqui? Sempre faça medições dessa forma com o diodo Zener, colocando um resistor de proteção. Eu coloquei um resistor de 1K, mas nesse caso aqui, como a tensão é baixa, pode ser um resistor de 100 ohms, 30 ohms, entendeu? Então vamos ligar aqui. Muito bem, pessoal. Desde quando eu liguei aqui já está passando corrente. Nós voltamos aqui na escala de tensão. Vamos ver quanto é que temos no resistor de 1K agora. Se eu liguei certo aqui, acho que liguei. Vamos ver. Só que o resistor... Olá, pessoal. Nós temos uma tensão de 0. Não temos nada aqui no resistor, né? Se não temos nada no resistor, então a tensão toda, obviamente, vai estar em cima do diodo Zener, pessoal. Olá, tá vendo? A tensão toda está em cima do diodo Zener. 7,78 volts. Entendeu? Deixa eu ver aqui novamente. Temos 0, né? Vamos colocar outro diodo Zener aqui para ver se vai dar esse valor também. Bom, pessoal, botei um diodo Zener, outro diodo Zener aqui. Agora vamos ver aqui, né? Zero 0,1 volts. E agora aqui no diodo 7,76 volts. Bom, o que pode estar ocorrendo aqui, de repente essa não é a tensão regulada correta desse diodo aqui, desse diodo Zener, mas o que pode estar acontecendo é o seguinte, é devido, de repente eu estou colocando aqui um resistor de valor maior ao que esse Zener aqui ele usa para regular a tensão, porque o Zener ele regula a tensão através da corrente, ele regula a tensão através da corrente, né? Então eu posso estar aplicando aqui um resistor de resistência mais alta que vai deixar o Zener com a corrente bem pequena, entendeu? Que não é suficiente para obter aqui o resultado correto de tensão. Pode ser que esteja certo? Pode ser que esse Zener aqui seja desse valor mesmo, tá bom? Mas esse teste aqui não é para ver a medição aqui de diodo Zener, correta de diodo Zener. Eu tenho outro vídeo aí que eu mostro as medições de diodo Zener e de diodo comum, de diodo de micro-ondas. Vai lá no baú no fundo do baú, então bota aí na pesquisa que você vai achar esse vídeo. O que é que eu quis apenas comprovar com isso aqui, pessoal? Que não é necessário apenas você usar sua escala de diodo direta para fazer essa medição aqui de componentes, entendeu? Porque você vai achar aqui justamente quanto é a queda de tensão num diodo desse, num LED, entendeu?
Porque justamente eles pegaram, eles fizeram, antigamente não havia multímetros antigos, não tinham aquele multímetro mesmo de ponteiro. Eu não sei, posso estar até enganado, se eu tiver enganado alguém comenta aí, que eu nunca tive um multímetro desse. Ele não media esse diodo aqui, ele não tinha escala para medir diodo. Acredito que porque o que é que acontece? Se colocarmos aqui na escala só de resistência, não temos medição nem vamos botar aqui, ó, tá na escala de mega ohms. Vai apresentar um valor porque a escala de mega ela é super sensível, entendeu? Ela é mega sensível. De um lado apresenta, do outro não, ó, tá vendo? Com a escala de resistência podemos também medir o diodo. Vou botar aqui na escala de BIP. Aqui já não podemos medir mais, tá vendo? Mas naquele multímetro mais velho, analógico, ele faz a medição direta na escala de resistência. Mas temos que medir aqui corretinho na escala mesmo própria para diodo. Isso aqui vale também para transistores, entendeu? Para você medir transistores, reguladores de tensão, muitos outros componentes. Você usa a escala aí de diodo para fazer isso, tá bom? Bom, é só isso que eu tenho aqui para passar, né? Vou passar aqui para vocês que são interessados em eletrônica, rapidinho aqui. Aí, pessoal, para você que quer ter uma renda nessa situação de crise aí que estamos passando, ou para você que quer aumentar sua renda, vai a esse recado aí, essa minha recomendação aí para você, tá bom? Já ganhar dinheiro com manutenção de celulares, mas ainda não sabe por onde começar? Então seja muito bem-vindo ao curso à distância de manutenção e reparos de celulares e placas do Instituto Universal Brasileiro. São 2 cursos em um, ambos bem completos e que irão lhe ensinar todas as técnicas necessárias para você se tornar um profissional capacitado. No curso básico, você aprenderá desde a eletrônica até os principais reparos, como trocas de telas e peças, como microfones, alto-falantes, câmeras e outros componentes dos principais celulares do mercado. No curso avançado, você se aprofundará nas placas de circuitos, aprendendo a diagnosticar e a solucionar os principais problemas, podendo assim prestar uma assistência técnica completa para não perder nenhum cliente. Estude por meio de apostilas e videoaulas repletas de explicações passo a passo. Ao longo do curso, você poderá enviar as suas dúvidas ao professor e, após ser aprovado no exame final, receberá seu certificado de qualificação profissional. Não perca essa chance, curso básico mais avançado de manutenção de celulares é só no Instituto Universal Brasileiro. Gostaram do vídeo? Deixe então seu like, seu comentário, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais. Siga também o canal CE Consertos e Reparos no Instagram. CE Consertos e Reparos tudo junto. Lá tem muitos vídeos também e programas ao vivo, tá bom? Então deixe seus comentários, suas sugestões de pauta, ative o sininho, marque todas as notificações para que o YouTube possa